gente vai falar da primeira doença, talvez a mais importante, Emanuel, a que vocês vão ter contato todo dia como médicos. Diariamente vocês vão atender pacientes que sofreram acidente vascular encefálico ou familiar sofreu um acidente vascular encefálico ou um vizinho sofreu um acidente vascular encefálico. Saber que o paciente sofreu um acidente vascular encefálico, todo mundo sabe. Tudo bem? Então é de conhecimento geral da população. Quando o paciente sofre um AVE, sofreu um AVC. Pode prestar atenção. Teve um derrame. Certo? Todo mundo fala isso. Então saber que todo mundo sabe. O que a gente tem que saber é o porquê que esse paciente teve um AVE. Porque se eu não tratar as causas, vai ter de novo. Certo? Então saber que ele teve um AVE, todo mundo sabe. O motorista sabe, é um AVE. Tudo bem? É um derrame. Os acidentes vasculares encefálicos, eles são eventos vasculares. Tudo bem? Então são eventos vasculares. Se são eventos vasculares, são eventos súbitos. Tudo bem? Então a primeira característica para vocês entenderem é todo paciente que tem um déficit neurológico súbito, até se prove o contrário, ele sofreu um acidente vascular encefálico. Tudo bem? Se esse paciente tiver qualquer queixa neurológica, se foi súbita, vocês têm que excluir acidente vascular encefálico. Amanheceu com a boca torta, não tem mais nada. Tem que excluir acidente vascular encefálico. Lembra só do quadrante, né? Paralisia facial central. Tudo bem? Ele amanheceu com o olhinho torto. Tem que excluir acidente vascular encefálico. Qualquer causa neurológica, se for súbita, tem que excluir acidente vascular encefálico. Então, o primeiro diagnóstico, segundo diagnóstico e terceiro diagnóstico. Então, só para a gente revisar, qual que é o trajeto do sangue que sai desde lá do ventrículo esquerdo até entrar no cérebro. Então, ele sai pela aorta, né? Quais são os vasos aqui do arco aórtico? Pode falar, pessoal, não tenha medo não. Tronco braquicefálico, carótida comum esquerda, subclávia esquerda. Tudo bem? Subclávia esquerda, carótida comum esquerda. Tronco braquicefálico. Do tronco braquicefálico, quem que nasce? Direita, carótida comum, direita. Tudo bem? Então, partindo da carótida comum, depois ela vai ramificar em quem? Carótida interna e externa. Carótida interna e externa. A carótida interna ou a externa que entra no crânio? A interna. Se ela entra, é interna. Tudo bem? A carótida externa, ela vai dar os ramos para a face do pescoço. Tudo bem? Então quem entra no crânio é a carótida interna. Então carótida externa, carótida interna. Quais são os ramos da carótida interna no pescoço? A carótida interna ela se ramifica. É o quê? A interna ela se ramifica. A interna o quê? Ela se ramifica. Não tem ramos. Carótida interna não tem ramos no pescoço. Os ramos são intracranianos. Quais são os ramos da carótida externa?
Hã? Mas são os ramos da carótida externa. Fala uma. São 9. Fala uma. Você já estudou anatomia, né? Fala uma. Tiroideia superior. Fala uma. Temporal superficial. Fala uma. Fala uma. Facial. Tiroideia anterior. Facial. Temporal superficial. Retroauricular. Amaxilar. Tudo bem? Então são 9. 7 a 9 dependendo da referência. Occipital posterior. Tudo bem? Todos são ramos da carótida externa. Então a carótida externa ela dá ramo para a face, o pescoço. O primeiro ramo é a tiroideia superior, que está em prova, né? Qual é o primeiro ramo da carótida externa? Tiroideia superior. Tudo bem? Ó, então quem que vai entrar no crânio é a carótida interna. Essa aqui, ó, pessoal. Quem entra no crânio é a carótida interna. Tudo bem? Então a carótida interna, quando ela entra no crânio, ela vai dar aqueles ramos do polígono de Willis. Tudo bem? Qual que é a outra artéria que entra no crânio? Está faltando? A vertebral. A vertebral surge de quem? Vai, Manuel. Surge de quem a vertebral? Hã? Continuando aqui, ó. Subclávia, tira quem? Axilar. Depois tem uma malha aqui, não importa. Ó, da subclávia também a gente vai ter a vertebral, pessoal. Então aqui a gente vai ter a axilar e a vertebral. Artéria vertebral vai entrar a via posterior ao crânio. Então são as duas artérias. 70% do sangue que entra no crânio é pela carótida. 30% é a artéria vertebral. Tudo bem? Por que eu falei isso? Porque se a gente tiver qualquer fenômeno desse trajeto, vai ter obstrução de sangue. Tá certo? O que é o AVE? O AVE é uma obstrução do fluxo de sangue. Tudo bem? Então, o que acontece no AVE? Tem um entupimento de uma artéria. Tudo bem? Tem um entupimento de uma artéria, seja extracerebral, seja da carótida, seja da vertebral, ou seja intracraniano. Se entupiu a artéria, o que acontece? O que acontece? Entupiu a artéria. Não chega sangue. Se não chega sangue, quem que morre? O cérebro. Tudo bem? Então, o que é um AVE? É um fenômeno vascular agudo que causa obstrução do fluxo de sangue. Então, o trombinho obstruiu aquela artéria. Tudo bem? Aquela artéria ali é a cerebral média. Se tem um trombinho lá que obstruiu a artéria, o que vai acontecer? Não tem sangue, pessoal. Então o nosso cérebro é totalmente dependente de sangue, de oxigênio e glicose. Se não tem oxigênio, o cérebro morre. Tudo bem? Isso é em minutos. Se não tem glicose, o cérebro também morre. Tudo bem? Então imagina ali, ó, aquele pontinho lá preto como uma obstrução. Quem que vai morrer primeiro? Quem morre primeiro é o cérebro que está perto desse ponto de obstrução. Tudo bem? Então esse ponto de obstrução, a região do cérebro que está mais próxima dessa obstrução começa a morrer primeiro. Tudo bem? Só que tem uma área externa que ela está mal perfundida. Ela consegue receber algumas colaterais de outros vasos e consegue, por certo
do tempo, manter a oxigenação e a nutrição dessa área aqui do cérebro. Então, esse vaso aqui, pessoal, ele é responsável por toda essa área. Tudo bem? Só que aqui está chegando colaterais de outros vasos. Se eu não fizer nada nesse momento, essa isquemia vai ocupar toda a área do vaso. Então, sempre que existe uma AVE, a gente tem uma área que já morreu, tchau. Neurônio morrido é neurônio que vira anjinho. Tudo bem? Não volta mais não. Então, aquela área que morreu, que é mais próxima ao vaso, a gente chama de cerne ou core. Tudo bem? É a área que morreu, não salva mais. A nossa função enquanto médico é salvar aquela área de penumbra. Então, aquela área em volta que está pobremente perfundida, está sobrevivendo às custas de colaterais. Se eu não fizer nada, ela também vai morrer. Tudo bem? Então, nossa função não é salvar o que morreu já era. É salvar com tristeza. É salvar a penumbra. O que é a penumbra? É a área pobremente perfundida. Se a gente não fizer nada, vai morrer. Tudo bem? Então, isso, de maneira geral, é o que ocorre no acidente vascular encefálico. Então, a primeira frase que vocês têm que escrever aí, pessoal, é que tempo é cérebro. Tudo bem? Tempo é cérebro. Tempo é cérebro. A gente consegue dar uma aula de acidente vascular encefálico só com essa frase no slide. Tempo é cérebro. Se tu entende que tempo é cérebro, pessoal, tudo que você for fizer, tem que ser pensando nisso. Se tu demorar, mais cérebro morre. Tudo bem? Se demora o diagnóstico, demora o tratamento, mais cérebro morre. Se demora o trajeto, mais cérebro morre. Então, a partir desse momento, tudo que a gente for fazer ou fizer é para ganhar tempo. Tudo bem? Então, todas as nossas ações será para a gente ganhar tempo, fazer o mais rápido possível. E o que eu quero fazer? Desobstruir o vaso. Bom, pronto. Essa é a aula de AVE. Todo mundo bota o caderninho embaixo e pode ir para casa. Só isso. Tudo bem? Então, o paciente teve uma obstrução no vaso. Toda obstrução vascular ela é aguda. Então, tem uma área que não vai receber sangue. O paciente vai ter sintomas agudos. Então, o sintoma não vai piorando. Eu comecei com fraqueza na perna, estava um pouquinho fraca, à noite paralisou tudo. Não, é agudo, está fraca. Certo? É isso, o fenômeno vascular é agudo. Então, todo sintoma agudo neurológico, a gente tem que excluir a AVE. Tudo bem? Vamos passar. Então, existem dois tipos de AVE, pessoal. Existem dois tipos de AVE. O que falta sangue, que é essas são as obstruções, e o que sangra. Tudo bem? Se a gente tiver uma hemorragia no cérebro, também eu vou ter dano neurológico causado pela hemorragia. Hoje a gente vai falar só do acidente vascular isquêmico. Então existem dois tipos de AVE. Dois tipos. A isquemia e a hemorragia. Hemorragia. Qual que é o mais comum? É o isquêmico. 85% dos acidentes vasculares são isquêmicos. Só é tu lembrar que Deus é bom. Deus é bom? Deus é bom ou é ruim? É bom. Ricardo, vocês lembram que Deus é bom, pessoal. O acidente vascular hemorrágico, ele é muito letal. Então, a chance do paciente morrer aqui,
é muito mais alta. Tudo bem? Então é só 15% dos acidentes vasculares hemorrágicos, 85% é um acidente vascular isquêmico. Tudo bem? Qual que é o pior? Você vai desejar para o teu inimigo quem? O hemorrágico. Inimigo. Tá bom? Ó, quem sofre hemorragia, pessoal, no cérebro, morre na hora. Metade morre na hora. Morreu. Acorda no céu. Tá certo? Não dá tempo. Morre na hora, metade. Da outra metade que chega no hospital, metade também vai morrer. Mas 60% morre. Tudo bem? Ó, aí o que cai na prova? Qual é o acidente vascular encefálico que mais mata? Qual que é, Paulo? Vamos pensar, todo mundo fala. Aí é estatística, pessoal. Aí vocês, ó, escorrega na banana. Quem mais mata é quem tem mais, é isquemia. Tudo bem? Tem tanta isquemia que continua sendo a isquemia que mais mata. Apesar da letalidade, se pergunta assim, qual que é o mais letal? O que é letalidade, ô Paulo? Passar de penal 2 é 2 que mataram. Isso, exatamente, isso. A letalidade é isso. Então o que mais mata, pessoal, continua sendo a isquemia, porque tem muita. Tá certo? Então imagine que 20% das isquemias, ainda continuam sendo mais mortes do que as hemorragias. Grupo heterogêneo de doenças cerebrovasculares. Por que é um grupo heterogêneo? Porque a gente tem fenômenos embólicos, fenômenos cardioembólicos, aneurisma, hemorragia, malformações vasculares. Então a gente tem vários grupos de doenças vasculares que podem causar acidente vascular encefálico. 85% a 87%, como eu já falei, é isquemia, tudo bem? Então, o infarto agudo do sistema nervoso central, ele é definido como um episódio agudo de disfunção focal, pessoal. O que é uma disfunção focal? A gente consegue ver um foco que está com disfunção. Então é uma fraqueza localizada, é uma fraqueza em um braço, é uma fraqueza em uma perna, não é aquela fraqueza global. Vovó acordou hoje fraca, está toda fraca, isso não é focal, tá certo? Isso se chama astenia, então é déficit focal, você tem que ver um déficit focalizado, tudo bem? Tem que ser maior do que 24 horas. Cuidado com essa definição. Essa definição está mudando. Então, diagnóstico de acidente vascular encefálico, a gente dá preferência em não falar de tempo. Porque existe uma definição que tem que ser mais de 24 horas. Com menos de 24 horas, é um ataque isquêmico transitório. Foi um ataque isquêmico transitório, não chegou a ter uma área de morte cerebral. Tudo bem? Só que hoje o diagnóstico, ele é um diagnóstico de imagem. Então não existe mais essa limitação de tempo. Vocês vão ver lá no livro, está falando de tempo. Tá certo? Então toda hora os livros mudam essa definição em relação ao tempo. Então, antigamente era 24 horas. Ano passado passou a ser 1 hora. Então, paciente que tinha um déficit motor com menos de 1 hora era um AIT. Após isso, após 1 hora, já se considerava um AVE. Tudo bem? Hoje é um critério de imagem. Se o paciente tem ressonância normal, ele sofreu um AIT. Bem? Se ele tem uma ressonância com alteração, ele tem um AVE.
Porque a ressonância já vê, nos primeiros minutos, já vê a lesão. Tudo bem? Então, se você fez uma ressonância com 5, 10 minutos após um evento isquêmico, o paciente está com déficit, não tem lesão, esse paciente sofreu um AIT, provavelmente vai recuperar. Tudo bem? Se tem lesão, aí ele sofreu um AVE. Certo? Mais animado? Cafézinho pra ela. Ó, vamos lá. Então, qual que são os fatores de risco e epidemiologia? Atualmente no Brasil, os dados variam de ano para ano, tá certo? Esse ano, as doenças que mais matam são as doenças cardiovasculares, tá bem? Incluindo IAM e AVE, tudo bem? Então teve um ano, na pandemia foi o Covid, depois foram as neoplasias. Aí, atualmente no Brasil, fica brigando quem está matando mais, se são os cânceres ou são as doenças cardiovasculares. Dependendo do ano, o câncer venceu. Outro ano foram os acidentes vasculares encefálicos. Tudo bem? Então é bem frequente, pessoal. Considera-se que o AVE é a doença que causa mais incapacidade a longo prazo no mundo. É a doença que mais sequela no mundo. Ó, existem dois tipos de AVE, o isquêmico e o hemorrágico, pessoal. Por que o hemorrágico é tão grave? Porque quando sangra no cérebro, o coágulo, ele comprime as estruturas. Tudo bem? Então começa a comprimir, a infiltrar a parênquima normal. Então tem uma causa muito mais lesão, formando hematoma, tem reação inflamatória, edema, por isso que mata mais. Ó, fatores de risco, pessoal. Então aqui a gente vai bem rapidinho, só para a gente entender. Isso aqui vocês já sabem. Como é uma doença vascular, os fatores de risco são para as doenças vasculares. Tudo bem? É igual, não muda. Aqui é fator de risco para a doença vascular, certo? Obesidade, epidemia, hipertensão, diabetes, tabagismo, tudo aquilo é fator de risco. Síndrome metabólica, tudo é fator de risco para acidente vascular encefálico. Aí ele coloca assim, ó, fatores não modificáveis. O sujeito não consegue modificar, não tem jeito. É o que? História familiar, tem um traço genético, o paciente tem alteração de vaso na parede do vaso, que propicia o paciente ter ou hemorragia ou isquemia. Isso é inerente do sujeito, não modifica. Idade avançada. Quanto maior a idade, maior a chance de ter doenças vasculares. Existem os fatores de risco modificáveis, que são esses que a gente consegue modificar, né? Estilo de vida, hipertensão, diabetes, tabagismo, etilismo. Então isso aí vocês já sabem. Ó, só idade genética, então? Hã? Não modificada. É que eu falo só para entender, entendeu? Então fatores são vários, não é só um, né? Não é só idade, não é só genética. São, por exemplo, raça, tá certo? Nos pacientes negros existe uma tendência maior dele ter fenômenos vasculares, porque ele tem pressão de difícil controle, hipertensão de difícil controle. Então existem outros fatores não modificáveis, como a raça. Tudo bem? Os japoneses, existe uma tendência de ter hemorragia nos japoneses, nos asiáticos. Tudo bem? Então, a nossa função em receber um paciente que tem um déficit motor agudo é salvar a área de penumbra. Tudo bem? Então, tudo que a gente for fazer é para salvar essa área de penumbra. Certo? Nosso objetivo é salvar a área de penumbra. O som também, né? Ó,
Então, nosso objetivo é salvar a área de penumbra. Então, quanto mais cedo a gente reperfundir esse cérebro, melhor. Então, quanto mais cedo eu desobstruir esse coágulo, melhor. Tudo bem? Então, a terapêutica, a intervenção precoce vai ser o ideal aqui. Ó, sempre que o paciente tem um acidente vascular encefálico, ele tem uma queixa aguda, não é isso? Tudo bem? Então, sempre que o paciente tem uma queixa neurológica aguda, a gente tem que pensar em acidente vascular encefálico. É a primeira hipótese. É a segunda hipótese. É a terceira hipótese. A gente sempre tem que excluir acidente vascular encefálico. Tudo bem? Sempre que o paciente tem uma queixa neurológica, ele é obrigado a fazer um exame, que é a tomografia. Tudo bem? Então, a tomografia é o exame que a gente tem a obrigação de pedir. Se não tiver tomografia, o que a gente vai fazer? Hã? Olha lá, pessoal. Vai acontecer muito com alguns aqui. Vocês vão estar lá em Pimenta Bueno, cidadezinha do interior. Vai chegar quem? Vai chegar o senhorzinho, com 8 filhos, junto, né? Interior assim da família inteira. Vai chegar o pessoal todinho da família, com um pai que está com teste motor. Entendeu? Aí os filhos vão falar: olha, doutor, está com derrame. O que vocês vão fazer? Tomografia. Tudo bem? Ah, mas não tem tomografia. O que vocês fazem? Hã? Você encaminha. Tudo bem? Não tem o que fazer. Ah, doutor, mas o mais provável que seja isquemia, não é? Não é provável que seja isquemia estatisticamente? Tem como saber pelo exame físico? Não. Não tem como saber, pessoal, se o paciente sofreu uma hemorragia ou uma isquemia só pelo exame físico. Por isso é obrigado a fazer tomografia. Tudo bem? Cuidado, pessoal, tem muito colega que vai fazer o tratamento como se fosse isquemia. Tudo bem? Se tu fizer o tratamento como se fosse isquemia e o paciente tiver uma hemorragia, aí vocês vão trabalhar para sustentar a família desse paciente o resto da vida. Tudo bem? E vão perder o diploma ainda. Está repreendido. Ó, por quê? O que vai acontecer? O paciente teve uma hemorragia. Isso é muito comum, pessoal. Eu estou falando isso porque é muito comum na prática médica. Chegar o paciente que teve um déficit motor e o médico já dá o AS. Seria um tratamento preventivo para isquemia. Aí tu vai lá e dá o AS para o paciente, né? Clinicamente não dá para diferenciar. O paciente vai para casa, morre em casa. Tudo bem? Hã? Quem vai ser chamado? Quem vai ser chamado? O IML. Chamado IML. O IML vai lá, pega o Manuel, Serra Grande. É o Manuel. Olha lá. Então vai lá, avalia, não tem causa morte, não tem nada no tórax nem no abdômen, vai lá pro grande. Serra o grande. Aí vem a hemorragia. Aí lauda lá, causa morte, acidente vascular hemorrágico. A família vai no Google. De lá, não pode dar AS para o paciente ter hemorragia. Aí é onde vocês vão perder o diploma, né? Pessoal, ó, é apenas um conselho, vocês serão médicos, pessoal. Existe uma tendência de alta muito grande de processo contra médico. Tá certo? Então existe um grupo de direito que é só especializado nisso. Processar médico.
tu for processado, a chance de tu ser absorvido desse processo é quase zero. Entendeu? É quase zero, mas é quase zero mesmo. O estado que mais processa médico é Minas Gerais, é onde eu fiz a residência. E aí todo mundo é assombrado com o processo. A gente só fica aguardando, né? Pessoal. Qual que é o conselho? O conselho é o seguinte: o paciente que processa o médico, ele não processa por erro médico. Entendeu? Então, muitos grandes erros de processo contra médico ou porque tu não informou, entendeu? Ou porque o paciente se sentiu abandonado. Tudo bem? Então, a primeira coisa, se tu deixar teu paciente com essa sensação de abandono, tu vai tomar um processo. Mesmo tu fazendo tudo certinho, tu vai tomar um processo. Não importa, tá certo? Se errar, todo mundo vai errar, pessoal. Todo mundo. Tu não pode deixar o paciente e o acompanhante com essa sensação de abandono. Aí tu vai tomar um processo. Tu pode falar pro teu paciente, ó, eu errei, a culpa foi minha. Se ele não se sentiu abandonado por ti, não, tudo bem, eu sei que tu fez o melhor. Tudo bem? Esse é apenas um conselho, pessoal, apenas um conselho. Então nunca deixe teu paciente abandonado e o acompanhante abandonado. Tudo bem? Lá no Nordeste, o pessoal tem a cultura de ter essa cultura de realmente não abandonar. Isso está mudando, né? Eu vejo hoje em dia o pessoal não está ligando, né? Então vamos lá. Então lembra, tempo é cérebro. Tempo é cérebro. Então tudo que a gente for fazer a partir de agora é para minimizar a perda de tempo. Tá certo? Então desde a identificação, que a família liga para o SAMU, ó, estou ligando aqui, tem um paciente aqui que está com perda de força. Então isso já deveria ser acionado para uma equipe especializada no transporte desse paciente, para ele ser referenciado para o centro de tratamento de acidente vascular encefálico. Então, nas capitais dos grandes centros, existe só o centro de tratamento dos acidentes vascular encefálicos. Tudo que vocês forem ver a partir daqui é para a gente minimizar esse tempo. Ó, então, existem escalas onde é feita a triagem desses pacientes. Então, não são todos os pacientes vão ser referenciados para um centro de tratamento de AVE. Por isso que existem essas escalas aí. A que a gente mais usa é o FAST. Tá certo? O que é o FAST? Então o FAST, ele avalia se o paciente tem alguma queixa na face, tudo bem? Se tem fraqueza em um dos braços, se tem dificuldade na fala, qual foi o início dos sintomas. Tudo bem? Então isso aí é uma triagem. O paciente que está lá na rua, certo? Se a telefonista marcar qualquer xizinho em um dessas letras aí, no FAST, ela já aciona a unidade de terapia para buscar esse paciente aí com AVE o mais rápido possível. Tá certo? Tem uma equipe, tem que ser toda uma equipe treinada, desde o motorista, médicos, enfermeiros e o centro, que aí nos Estados Unidos é o Stroke Center, lá tem vários. Tudo bem? Aqui em Porto Velho tem? Não tem, tá certo? Então não é bom sofrer um acidente vascular encefálico aqui. Não é bom. Tudo bem? Então já é comprovado que onde tem esses centros de tratamento de AVE, a mortalidade é muito menor em comparação a centros que não tem. Tudo bem? Então imagina um paciente que sofreu um AVE na rua. Vai ligar para o SAMU. Então, o SAMU, tá bom, já eu mando ambulância. Com 30 minutos, 1 hora chega a ambulância. Tudo bem? Esse paciente é levado para o João Paulo, jogado lá na maca.
Ah, é um acidente vascular encefálico, tem que fazer tomografia, mas a hematoma está quebrada. Tá certo? Ah, o técnico não está, tem que chamar o técnico. Não tem um neuro de plantão, liga para o neuro. Depois aí já perdeu o tempo de trombólise. Então, muitos desses pacientes da nossa prática clínica, vocês vão perceber, a gente não vai conseguir tratar, infelizmente. Tá certo? Mas a gente tem que aprender como se trata. Tudo bem? Será muito raro vocês conseguirem tratar um paciente que tem AVE. A gente tem que aprender. Então, lembra do FAST. Então, no Brasil tem outra escalinha, que é a mesma escala do FAST. Quem que sabe? É o SAMU. SAMU, pessoal, é a mesma coisa do FAST. Né, o SAMU, aí sai lá na sorria, tem a musiquinha, né? Sai a propaganda. Sorria, abrace, música, cante e urgência. Tudo bem? Então vocês vão ver a musiquinha lá na TV. Então, é a mesma coisa do FAST. É o FAST do Tupiniquim, que é o SAMU. Então, para que serve essa escala? São escalas de triagem, para a gente conseguir levar esses pacientes o mais rápido para dentro do hospital. Tudo bem? Isso aqui, pessoal, é tudo protocolo. Então, não tem como, é uma coisa enrijecida. Tá certo? Não tem como inventar e nem errar, pessoal. Eu não sei como o sujeito consegue errar uma questão de AVE, porque é tudo protocolo. Tá certo? Aí eu coloco a questão lá na prova, quase todo mundo erra. Não tem como, pessoal, não tem como, é protocolo, é engessado. Tá certo? A tantas horas faz isso, então a tanto faz isso. Aí eu coloco 3 horas, aí vocês marcam que é para fazer isso. Tudo bem? Então qual que é o tempo ideal? O que eu quero que vocês memorizem dessa tabela aí? Em até 1 hora, esse paciente tem que já estar recebendo o tratamento. Tudo bem? Então é o porta-trombólise. É o porta-trombólise. Em até 1 hora, esse paciente tem que estar recebendo um trombolítico. Quanto tempo é o tempo porta-balão? O que é o tempo porta-balão, Ricardo? Hã? Porta-balão. Vocês estão tendo cardiologia? Sim. Mas você já sabe. Acelera. Ela vai falar lá que o tempo porta-balão também é 1 hora. Então, o paciente que sofreu um IAM, ele tem, idealmente, até 1 hora para fazer um cateterismo, uma angioplastia coronária. Então, tem porta-balão, o balão que vai abrir a coronária. Aqui o tempo porta-trombólise também é 1 hora. Fala que tem 1 hora que tem recebedor Uhum. Depois de 1 hora para entrar no hospital, tem 1 hora assim. Não, teve um AVC na rua. Na rua. É. Olha os outros tempos, ele tem que estar com o médico em 10 minutos. Tudo bem? Tem que ter feito o exame em 20 minutos. Certo? Para a gente estar trombolizando ele por menos de 1 hora. Em algumas referências, por que tem esse asterisco aqui? Porque está caindo esse tempo. Está caindo para 45 minutos. Então o tempo ideal é quanto antes melhor. Por quê? Porque tempo é cérebro. É só isso a aula, aquela fase ali, ó. Tempo é cérebro. Quanto mais rápido, melhor. Tudo bem? Então o que eu quero que vocês memorizem? 1 hora, pessoal. 1 hora tem que estar trombolizando. Mas isso não acontece geralmente. Como eu te falei, tem que... Aqui já está lascado.
Pessoal, tranquilo, né? Só trombolista até uma hora. Não falei isso. É o ideal. Vocês entendem mal. O ideal é até 1 hora a gente está trombolizando. Tudo bem? Esse é o ideal. A tendência é que a gente baixe esse tempo para 45 minutos. Fazer em 20, certo? Se fizer em 10 está ótimo. O paciente você pode sofrer uma AVE. Eu estava dentro do hospital de plantão, AVE. Vai e tromboliza tu mesmo. Vocês já deram ponto em você mesmo? Você não tem essa experiência. Botei o dedo aí, anestesia. Tudo bem? Pessoal, o que é trombólise? Trombólise, como o nome já diz, é quebrar o trombo. Tudo bem? Onde que está o trombo? No cérebro, na artéria, do cérebro. Então, nossa função é quebrar o trombo, fazer a trombólise. Existem 3 formas de quebrar esse trombo. Tranquilo? Então, tem 3 formas de quebrar o trombo. A primeira forma de quebrar o trombo, que é o que a gente vai fazer, é a trombólise venosa. Tudo bem? Eu vou fazer um trombolítico na veia. Trombose venosa. Tudo bem? É a trombose venosa. Tranquilo? Então tem um trombo dentro de uma artéria. Tudo bem? Como é que forma um trombo dentro de uma artéria? O que vocês imaginam da fisiopatologia? Agrega fibrina, plaqueta. Então é um trombo de fibrina e plaqueta. Está tudo misturado lá. Então só para a gente raciocinar e pensar como que vai ser o tratamento. Tudo bem? Então tem um trombo enovelado de fibrina e plaqueta. Tranquilo? Então tem um trombo, a gente vai fazer a trombectomia. Existe a trombectomia venosa. Endogenamente, fisiologicamente, quem que vai quebrar esse trombo? Então formou um trombo lá na pele. Quem que vai chegar e danar o pau nesse trombo? E principal. Qual que é o principal que chega lá e desfaz o trombo? É o quê? É o plasminogênio. Então, o plasminogênio ele vai tentar resolver o trombo. Então, naturalmente, a gente tem plasminogênio. Começou a formar trombo no nosso corpo, o plasminogênio vai lá e dá um pau, para não formar. Tudo bem? Vocês entenderam, né? Então, a trombose, pessoal, o que os sujeitos criaram? Criaram um plasminogênio recombinante. Tudo bem? Que é conhecido como RTPA, que é o plasminogênio recombinante tecidual. Tudo bem? Então, o RTPA é a droga que a gente vai usar. Ela é conhecida com alguns nomes laboratoriais. A mais conhecida é alteplase. Às vezes não cai RTPA. Então RTPA é uma sigla, pessoal. Tudo bem? Então lembra, eu vou dar o plasminogênio tecidual recombinante, a alteplase, na veia. Porque eu quero dissolver o trombo aonde? No cérebro.
Só que esse plasminogênio, quando entra na veia, vocês sabem para onde que ele vai, né? Ele vai para onde? Hã? Ele vai para todo lado. Ele bateu no coração lá, ele vai para qualquer lugar, qualquer órgão, para todos os órgãos. Tudo bem? Então, pessoal, o tempo aqui para me fazer esse RTPA na veia é até 4 horas e meia. Então, esse aqui é o limite do tempo do RTPA na veia. O quê? Se eu fizer 45 minutos, ele vai aqui até essas 4 horas. Não. Esse é o tempo máximo que eu posso fazer o RTPA. Chegou um paciente com suspeita de AVE. O que eu vou fazer? Tomografia, pessoal. Como eu falei, é protocolo. Chegou um paciente com suspeita de AVE, tem que fazer tomografia. Eu não tenho tomografia. Caminha. Bem, você não vai fazer nada. Vai levar uma pisa dos filhos, mas tu não faz nada. Tudo bem? O pessoal vai te torturar para tu fazer alguma coisa. Tu não vai fazer nada. Tudo bem? É o quê? Pois é. Mas vai que dá errado. Pessoal, na medicina, o que vai acontecer com vocês? Vocês vão ser sempre dedicados. Sempre. Não, esse médico é muito dedicado. Mas um erro de vocês já mancha toda essa dedicação. Tudo bem? Então, tem que fazer o que é protocolo, pessoal. Porque se der problema, se tomar um processo, está referenciado com a literatura. Tem que se defender embasamento. Tudo bem? Professor, o Vinícius quer saber se ele pode usar o plasminogênio. Aí não pode usar o profilaxia, não? Assim, mas não sei. Ó, pessoal, eu dou plasminogênio para o paciente. Qual que é o problema? É hemorragia. Aí está formando o tom para Tudo bem? Então, a chance de ter hemorragia é alta, pessoal. Então, se o paciente tiver qualquer sinal de hemorragia, eu não posso fazer o plasminogênio, mesmo ele tendo uma AVE. Por quê? Porque a principal complicação são as hemorragias. Então, quando a gente tem isso, a gente já sabe as contraindicações. Quando que eu não vou fazer? Sempre que o paciente tiver hemorragia ou chance de hemorragia, eu não vou fazer. Tudo bem? Ah, doutor, está saindo sangue pelo cocô. Vai trombolizar? Não. Tudo bem? Doutor, eu tive um AVE hemorrágico no ano passado. Vai trombolizar? Não. Tudo bem? Ah, eu fiz uma cirurgia cardíaca, tem um mês. Tu vai trombolizar? Não. Então existem as contraindicações absolutas. A gente não pode fazer pela chance da hemorragia. Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Eu quero que vocês entendam. A gente vai injetar na veia. Vai para o coração, vai para o cérebro, vai, mas vai para todos os órgãos. Tem chance de ter hemorragia. Tudo bem? Então, se o paciente tem uma neoplasia, você tem que considerar em não fazer, pelo risco de hemorragia. Tudo bem? Então, até 4 horas e meia. Chegou o paciente com 3 horas, você fez tomografia, não tem hemorragia, você faz trombólise. Na veia, trombólise venosa. Se for isquêmico, só que ele fez uma cirurgia recente. Cirurgia de quê? No coração. Não até 3 meses. Se for cirurgia cardíaca, cirurgia de grande porte, em até 3 meses, é contraindicado. E se o paciente está inconsciente? Hã? O paciente está inconsciente. Você fez a tomografia? Então, depende. Toma cuidado. AVE é déficit neurológico focal. Tudo bem? Se tu achou o paciente desmaiado, ninguém sabe se teve déficit, não tem como você saber se foi uma AVE.
Qual que é o detalhe? Na dúvida, a gente sempre tromboliza. Na dúvida, a gente sempre tromboliza. Tudo bem? Até 4 horas e meia eu posso fazer o trombolítico na veia. Passou de 4 horas, não faz mais na veia. Tudo bem? A gente pode fazer na artéria. 4 horas e meia. Até 4 horas e meia não se deve, você faz um trombolítico venoso. Chegou com 5 horas. Pessoal, esse tempo aí, pessoal, é o tempo que o paciente teve os sintomas. Tá certo? É a última vez que o paciente foi visto assintomático. Tudo bem? Então, a última vez que o paciente foi visto assintomático. Então, às vezes o paciente pode sofrer um AVE, foi dormir, acordou com o braço fraco. A gente começa a contar o tempo, a última vez que ele foi visto assintomático, foi quando foi dormir. Tudo bem? Então, se ele foi dormir às 10 horas, ele acordou às 10 horas da manhã, estava com o braço fraco, ele já tem quanto tempo? 12 horas. Cuidado, a prova só cai as exceções, só cai isso aí. Tudo bem? Então lembra, esse tempo, pessoal, é a última vez que o paciente foi visto assintomático. E a gente começa a contar o tempo. Chegou com 4 horas e meia ou mais, já é contraindicado fazer trombólise na veia. Eu posso fazer, pessoal, a trombólise arterial. Então, ao invés de eu fazer na veia, que será uma dose maior do trombolítico, vai para outros órgãos, eu consigo cateterizar essa veia aqui, ó, com catéter. Eu consigo subir e fazer diretamente aqui o trombolítico. Tudo bem? Essa aqui é a trombólise arterial. Vocês tomem cuidado com isso, pessoal. Trombólise arterial. A trombólise arterial, pessoal, até 6 horas. Perceba que eu consigo fazer um pouco com mais tempo. Mas aí você vai ter que ter um profissional altamente qualificado para fazer isso, que é um neurocirurgião endovascular. Tudo bem? Hã? Só ele que faz. Tudo bem? Aí tu vai ligar pro neurocirurgião, ó, tem um acidente vascular encefálico aqui, já está com 4 horas e meia para 5 horas. Dá para fazer trombólise arterial? Ó, prepara tudo que eu estou chegando, tá bom? Ele sai lá da mansão dele, pega a Ferrari. A profissão que mais dá dinheiro é isso aí, é o neurocirurgião endovascular. Com certeza eu não sou, né? Neurocirurgião endovascular. É. Aí ele vai lá e faz o RTPA, é a mesma droga, pessoal. Só que ele vai fazer diretamente no vaso obstruído. Então, por mais que o tempo seja maior, a chance de ter hemorragia é muito pequena. Ele vai fazer diretamente no vaso. Ele faz com a dose menor, com risco menor de hemorragia. Por isso que o tempo se estende. Tudo bem? Tranquilo? Até 6 horas e meia. Na maioria das referências, na última atualização é isso. Tranquilo? É de 4 meses mesmo. 4 horas e meia. 6 horas e meia até 6 horas. Não, certo? 6 horas e meia agora. Até 6 horas. Das 4 horas e meia até 6 horas, pessoal. Não, às vezes eu falo até 6 horas. Preste atenção, pessoal. 6 horas. Tudo bem? Isso aqui, pessoal, é muito pouco feito. Muito pouco feito. Porque tem que ligar para o meu cirurgião, acordar ele.
Tudo bem? Não tem. Ó, com mais de 4 horas e meia, de forma geral, dá para a gente fazer a trombectomia. Das 4 horas e meia até as 24 horas. Então, depois das 4 horas e meia, perceba que tem duas coisas que a gente consegue fazer. A trombólise arterial, só até 6 horas. Passou das 6 horas, aí tem que ser a trombectomia mecânica. Tudo bem? Então, com mais de 4 horas e meia, eu consigo fazer a trombólise mecânica ou a trombólise arterial. Cuidado, pessoal. Qual que é a melhor? Sempre vai ser a mecânica. Tudo bem? Então, a trombectomia mecânica, ela vai ser a melhor terapia de reperfusão. Tá certo? Então, tu vai ligar de novo com o neurocirurgião endovascular. Ele vai fazer o mesmo procedimento. Geralmente a gente cateteriza a artéria femoral. Tá certo? Os cardiologistas, eles cateterizam a radial. A gente gosta de cateterizar a femoral. Tá certo? Então os cardiologistas, eles vêm por aqui, ó. Esse é o caminho que eles fazem. Tudo bem? Só que às vezes essa corrinha aí é um pouco difícil. Então o neurocirurgião, sujeito mais esperto, né? Ele entra pela femoral. Você lembra que a carótida, que a aorta vai se focar nas ilíacas, depois na femoral. Ele vem por aqui, ó, com o catéter. Ele vem por aqui com o catéter. A gente já pega a carona no fluxo de sangue, pessoal. Você quer ajudar com o fluxo de sangue. Tudo bem? Aí ele vai chegar até o trombo. Então, imagine o vaso aí com um trombo. Tudo bem? Então, ele chega lá até o trombo. Geralmente tem vários dispositivos. O mais comum é o que chama penumbra. Tudo bem? Então, tem um dispositivo que ele perfura o trombo. Uma molinha, ele perfura o trombo. Como se ele se agarrasse no trombo. Você traz o trombo aqui na barra, de forma mecânica. Tudo bem? Então existem dois dispositivos. O mais comum tem esse, tem um que você passa o trombo com o balão, insufla o balão e puxa. Tudo bem? É a trombectomia mecânica. Quando que eu vou fazer a trombectomia mecânica? Com mais de 4 horas e meia até 24 horas. Tudo bem? Então, todos esses tratamentos aí, pessoal, é no centro de referência do acidente vascular encefálico. Provavelmente a gente vai fazer uma trombectomia mecânica. Se eu tivesse desde o começo fazer a melhor Até 6 horas. Muitas vezes, pessoal, na prova, principalmente na prova da USP, a USP só cobra as exceções. Então, esse ano, o que ele cobrou lá? Cobrou assim, ó. Você está no melhor serviço do mundo. Entendeu? Chegou o paciente, eu vou colocar desse jeito. Chegou o paciente com 1 hora, já confirmado o diagnóstico com tomografia. O neurocirurgião endovascular está em sala. Qual será o melhor tratamento? Trombectomia mecânica. A trombectomia, então. Esse é o cenário o melhor. Essa trombose arterial que eu quase é feita. Pelo tempo que ele leva para fazer, já vai fazer. Não, é o que é mais feita. A trombose arterial é muito mais de fazer. Tudo bem? Ó, quais são as interrogações, pessoal? Tá tudo muito bonito, muito perfeito, mas sempre tem a trombectomia mecânica, pessoal, ela é só feita em vaso proximal, pessoal. Se o trombo estiver muito distante, não consegue chegar, pessoal.
Se o trombo está aqui, ó, nessa artéria aqui, pessoal, não chega até lá. Tá certo? Então, o melhor cenário da trombectomia mecânica é sempre que o trombo for mais proximal. Tudo bem? Tudo bem? Então, sempre que a gente for fazer uma trombectomia mecânica, a gente tem que fazer um estudo dos vasos, para eu saber onde está o trombo. Se o trombo estiver na carótida, qual que é o melhor tratamento? Trombectomia mecânica. Se o trombo estiver na cerebral média, qual que é o melhor tratamento? Trombectomia mecânica. Tudo bem? Quanto maior o trombo, pessoal, quanto maior o trombo, mais difícil é da gente dissolver o trombo com remédio. Tudo bem? Então a prova vai te perguntar isso. Se a isquemia, o trombo, for proximal, o melhor tratamento é a trombectomia mecânica, em uma situação ideal. A prova é sempre situação ideal. Tá certo? Tá tudo pronto para fazer a trombectomia mecânica. Tu faz a mecânica. Tá certo? Ah, não tem. Tá certo? Tu faz quem? A venosa. Uma não contraindica a outra. Tudo bem? Então tu pode fazer a trombectomia venosa em trombos proximais? Claro que pode. Mas tu fez a trombectomia mecânica, não repercutiu. Quem tu chama? Perdão. Você fez a trombectomia venosa, não desobstruiu o vaso, o trombo, continua lá. Quem tu vai chamar? Trombectomia mecânica. Tudo bem? Então, de maneira geral, a gente sempre vai fazer a trombólise venosa. Tudo bem? Sempre vai fazer a trombólise venosa. Se o trombo for distal, aí é só trombólise venosa. Se quiser melhorar, aí não tem mais o que fazer. No trombo distal, a gente só tenta uma vez, pessoal, a trombólise venosa. Não está repetindo, não. Tudo bem? Ó, então é só isso a BR, pessoal. Vou falar outras coisas porque eventualmente pode cair em prova. Então, como é um evento vascular, o território da artéria que está obstruída, o paciente vai ter manifestações naquele território. Tudo bem? Então, se a área da linguagem é no hemisfério esquerdo, tudo bem? Se o paciente chega com afasia e desce o motor à direita, onde que é o território? Esquerdo. Cerebral média, esquerda. Tudo bem? Se o paciente chega com sintomas cerebelares, tontura, aí é território vertebral. Tudo bem? Então, geralmente é cerebral média direita e esquerda, que eles querem perguntar essa tabela aí. Tudo bem? Então, se o paciente está com afasia, pessoal, só pode ser o lado esquerdo, a cerebral média esquerda. Se está só com décimo motor à esquerda, aí é cerebral média direita. Tudo bem? Essa tabela aí vocês vão dar uma lidinha. Se o paciente tem sintomas visuais, aí é occipital. Então é cerebral posterior. Então, no polígono de Willis, lá tem a cerebral média, a cerebral anterior e cerebral posterior. Nossa área posterior, occipital, é uma área do território da visão. Se o paciente tem sintomas visuais, puramente é artéria cerebral posterior. Eventualmente isso cai em prova. Tantã, tudo bem? Ó, avaliação inicial. O mais importante é a gente saber qual que é o delta T desse paciente, tá certo? Então a avaliação inicial é uma avaliação de um paciente grave, é um paciente com suspeita de AVE, é um paciente grave, é uma urgência neurológica. Então a gente não vai tratar esse paciente em enfermaria, esse paciente tem que ir para UTI, de preferência uma unidade de AVE, como eu já falei. Tudo
Tudo bem? Então esse paciente é um paciente grave. Você vai fazer uma avaliação inicial de qualquer paciente grave, que é aquele ABCDE. Vocês já sabem, né? O ABCDE, do ACLS, do ATLS, do PHTLS, do BLS, né? Do PAUS. Esses conceitos vocês têm que fazer tudo, né? É quase obrigatório. Tudo bem? E conta muito no currículo quando você vai fazer a prova de residência. Eles pedem todos esses cursos aí. Hã? Sério. Ó. Então tem que avaliar se o paciente não tem contraindicação à trombólise. O senhor já teve alguma hemorragia? Está com gengivomorragia? Sangue no cocô? Toma AS? Às vezes, eventualmente, o paciente já é anticoagulado, toma Marevan, é contraindicação. Tudo bem? Então, sempre o que a gente vai avaliar é se o paciente tem alguma contraindicação à trombólise. A gente vai ver. Então, exame inicial, esses exames aqui, pessoal, são obrigatórios. Então, tem que fazer uma glicemia, porque a hipoglicemia mimetiza um acidente vascular encefálico. Então, a hipoglicemia dá manifestações neurológicas, certo? Então, tem que fazer uma glicemia, sinais vitais e aferição da pressão nos 4 membros, certo? Por que eu tenho que fazer a aferição da pressão nos 4 membros? Hã? Bem básico isso aí. É o quê? Pessoal, por que vocês devem, semiologia, né? Por que vocês devem aferir a pressão de um braço, depois aferir a pressão do outro? Hã? O quê? A diferença, não pode ter uma diferença de um braço para o outro, mas essa diferença só pode ser de 10 milímetros de mercúrio. Se for maior do que isso, tem algum problema. Tudo bem? Olha lá, questão de prova. Ó, aferiu a pressão num braço, está 9 por 6. Aferiu no outro, está 130. 150 por 80. Esse paciente tem. Qual que é o diagnóstico? Que a gente tem que suspeitar. Hã? Pessoal, ó, então a gente tem que aferir a temperatura nos 2 braços e nas 2 pernas, para a gente excluir uma doença grave. E se eu fizer um trombolítico, eu mato o paciente. Por isso que medicina é tão difícil. Olha lá. Pessoal, se o paciente tiver uma diferença de pressão de maior de 10 a 20 milímetros em ambos os braços, a gente pode estar diante de uma dissecção de aorta. O que é uma dissecção de aorta? É quando a gente tem uma pequena... Então imagina a aorta aqui, ó. A aorta é um vaso de alta pressão. Então, o sangue está aqui, ó, em alta pressão, não é isso? Tudo bem? Então o sangue toda hora ele colide aqui com a parede da aorta, não colide? As hemácias? Não colide? Por fragilidade, doença do vaso, o que pode acontecer? Uma lesão na íntima do vaso. Vocês lembram que o vaso tem 3 camadas, né? A íntima, a média e a adventícia. Tudo bem? Uma lesão no endotélio, abre o endotélio. O que vai acontecer com o sangue? Antes não tinha um caminho, então foi lesão só na íntima, na primeira camada. Ó, pra vocês entenderem. Aqui, ó, as 3 camadinhas, adventícia. Ó, adventícia, a média e a íntima.
tem um endotélio, não é isso? Imagine abrir o endotélio. O que o sangue vai fazer? O sangue agora está no caminho, não tinha antes. Então quando o sangue vier aqui, ele vai entrar aqui. Ele vai separar. Ele vai separar a íntima da média. Então quando o sangue bater aqui na média, vai começar a formar coágulo. Então vai dissecando. Vocês entendem isso? Tem, né? Disseca, pessoal, vai formando coágulo. Disseca. Quem que ele vai pegar agora? Se for desse lado, o tronco. Ele disseca. Quem que ele vai pegar? A subclávia. Tudo bem? Então quando você mede a pressão desse vaso, está baixo por quê? Porque não vem sangue. Tudo bem? Quando mede desse outro braço aqui, está normal, porque o sangue está vindo aqui normal. Aqui ele tem uma obstrução. Certo? Então isso aqui, pessoal, ó, foi uma dissecção, rompeu, está cheio de coágulo lá dentro, está cheio de hemorragia dentro, que abriu a íntima da média. Está cheio de sangue lá dentro. Se eu der o trombolítico, o que vai acontecer? Vai aumentar isso aí. Tudo bem? Então isso aí é a dissecção de aorta. Essa dissecção ela pode migrar para a aorta descendente, afetar os membros inferiores. Tranquilo? Por isso que a gente tem que avaliar a pressão. Ninguém faz isso, pessoal, mas é do livro. Das duas pernas e dos dois braços é obrigatório. Certo? Então, se houver uma diferença de pressão maior do que 20 milímetros na sistólica ou 10 na diastólica, tem que lembrar de dissecção da aorta. Então, não pode fazer trombolítica, é contraindicação. Por isso que é obrigatório a gente fazer isso aqui. Tudo bem? E a gente tem que fazer essa escala aí, ó, que é o NIH. A gente tem que avaliar essa escala aí, do NIH. Tudo bem? É obrigatória. Então chegou o paciente no déficit motor, tu tá de plantão. O que tu vai fazer? Monitorizar motor, oxigênio de veia, não é isso? Todo paciente que chega de emergência, o MOV, motor, oxigênio de veia. Tudo bem? Não existe esses mnemônicos? Vai monitorizar, glicemia, tem que fazer glicemia, tem que pedir um coagulograma, é obrigatório também, tem que pedir um coagulograma, você vai aplicar essa escala. Então a gente não vai fazer aquele exame neurológico, tá certo? Tá lá o vovozinho com déficit, levanta o braço, Migazine, reflexo, a gente não tem tempo, pessoal, a gente passou um mês falando de exame neurológico. Aqui o exame é baseado basicamente nessa escala. Nessa escala já temos uma simplificação do exame neurológico. Tranquilo? Já vou falar dela. Que horas temos? 7h25. Então, ó, AVS vocês já sabem tudo. A partir de agora é só flores, né? É só para abrilhantar. Tudo bem? Então lembra, suspeitou de AVE é igual a hemorragia, a tomografia. Tudo bem? Então, essa pergunta aí é a que mais cai em prova, pessoal. É a que mais o pessoal erra. Vocês vão errar. Não tem como fazer nada, pessoal. A questão cai desse jeito. Ele pede, passa um monte de coisa, a pressão está estourando, o paciente está morrendo, aí está lá, qual que é a primeira conduta? Tomografia. Tudo bem? É obrigatório fazer a tomografia, pessoal. A tomografia, lembra daquele tempo lá? Ótimo, em até 20 minutos. Tem que fazer a tomografia. Tomografia de crânio sem contraste. Tudo bem? O que eu quero ver na tomografia? Eu só quero ver uma coisa na tomografia.
Eu só quero ver na tomografia se não tem hemorragia. Tudo bem? É só isso que eu quero. Olhou a tomografia, não tem hemorragia, trombólise. Tudo bem? A gente não vê isquemia na tomografia. A tomografia, 70% das vezes, é normal. Tudo bem? Então, o mais comum é um atomo normal. Então, atomo só serve para excluir hemorragia. A sensibilidade da tomografia, ela é quase 100% para as hemorragias. Tudo bem? Então, vai ver tudo. Vai deixar passar muito pouco. Tudo bem? A sensibilidade é quase 98% para as hemorragias. É o que eu quero ver se esse paciente não sangrou. Mas na maioria das vezes eu sei que a tomografia é normal. Tudo bem? Então, o sangue, pessoal, na tomografia, vocês já tiveram uma aula de... Ai, nossa, então vocês estão dominando. Ó, vamos lá, pessoal. Tudo é básico. Quando vocês estudam uma coisa, você tem que perceber que tudo é básico. Não tem dificuldade. Então, vocês partem do pensamento indutivo. Começa o básico para ter conhecimento todo. Tu não tem conhecimento de anatomia, tu vai saber o que é uma dissecção de aorta? Não vai. Por que ela dá alteração num braço e no outro? Não vai. Tudo bem? Mas se tu tem só esse conhecimento anatômico, tu consegue explicar por que a dissecção de aorta tem, por que não pode fazer e essas coisas. Tudo bem? Ó, dissecção de aorta, tá vendo lá? O principal problema que ela pode dar é quem? Olha lá onde que está ela, ó. Geralmente disseca no início da aorta. Quem está ali no início da aorta? Coronária. Tudo bem? Então, a coronária esquerda, pessoal, ela está ali do lado já. Eu dissecou de aorta, dou no peito. Dou no peito. Por isso que no IAM também vocês têm que fazer o quê? Pressão nos dois braços. Tudo bem? Qual que é o tratamento de IAM? É trombolítico, é a mesma coisa, pessoal. Medicina é mesmo. Medicina é só 3 coisas. Ó, medicina é cabeça, tórax e abdômen, mais nada. Medicina é essas 3 coisinhas: cabeça, tórax e abdômen. Não tem mais nada. Então, se vocês souberem essas 3 coisinhas, tá ótimo. Ó, é a mesma coisa que o IAM. O IAM é o mesmo processo fisiopatológico da isquemia cerebral. O tratamento é o mesmo. A mesma droga que eu trato o IAM, também vou poder tratar a isquemia. Então, essa é uma atualização. Tá certo? Provavelmente no próximo protocolo que vier, que eu acho que é esse ano, a gente vai usar a mesma droga no coração. Qual que é a droga? Vocês não são tão elétricos ainda, né? A tenecteplase. A tenecteplase também é um trombolítico. Então, por isso que se o paciente está com infarto, fez lá o eletro, tem supra no segmento da parede anterior. Tudo bem? V1, V2, V3, tem todas as paredes, V1, V2, V3, até V6. Tudo bem? Então é parede anterior, né? Pega aqui. Eu tô pensando um monte de coisa. Pega descendente anterior, né? Aí, ó, é IAM, o que você tem que fazer? Trombolítico. Mas tu mediu a pressão, tá com diferença. Tu vai fazer o trombolítico? Não, é a mesma coisa. Se fizer o trombolítico, tu mata o paciente. Tudo bem? Ó, vamos lá. A hemorragia no cérebro, ela aparece de que cor? Preta? Não, branca. Tá? Vocês já fizeram. Ó, vamos começar do básico. Vamos começar do básico. Como eu te falei, vocês têm que estudar o básico. O que é uma tomografia?
Hã? Perfeito. É um raio-x, pessoal. É um raio-x helicoidal. Então, uma tomografia equivale a 180 raios-x. Então, é um raio-x. O que é um raio-x? É uma onda. Então, tudo que for sólido vai fazer anteparo à onda. Tudo bem? Então, vai aparecer o osso no raio-x é que cor? Branco. Por que o osso é branco? No raio-x. Hã? É o quê? É o quê? É sólido? Pessoal, por que o raio-x tem dificuldade de atravessar o osso? O que ele tem? Cálcio. Tá certo? Então tudo que for uma barreira com raio-x vai aparecer branco. Então quando tu olha a tomografia, o osso é que cor? Branco, porque ele é um raio-x. E por que o sangue é branco? Que aparece no raio lá, hemorragia. Então a hemorragia vai aparecer branco. Então se aparecer uma tomografia, alguma coisa branca, só pode ser duas coisas: ou hemorragia ou osso. Por quê? Porque vai ter o anteparo do raio. Agora, Ricardo, por que o sangue aparece branco? Tá, você concorda que em volta aí está cheio de vasos de sangue? Por que a gente não vê o sangue do vaso? Hã? Não fez a... Vocês concordam comigo? Por que o sangue parado, ele brilha, e o sangue que está lá, que é sangue também, não vê? A gente não vê nada de sangue aí. Hã? Por muito tempo eu fiquei pensando nisso, pessoal. Eu juro por Deus. Não fazia para mim o menor sentido. Tudo bem? Como que eu consegui provar isso aí? Vou te falar, é física. É simplesmente física. Por que o sangue aparece branco? O que tem no sangue? É o ferro. Tá certo? É o ferro. O ferro também não passa, não anteparo. Tudo bem? Ótimo, a gente já respondeu a primeira pergunta. Tem o ferro. Mas concorda que o sangue que está em circulação também tem ferro? Tá certo? É um raio que passa. É um raio como se fosse atirar ali, ó. Então é um raio que bate naquele ferro que está parado, pessoal. Então, faz um teste. Alguém tem ventilador em casa? Você liga o ventilador. Vocês vão fazer o seguinte: vocês vão ligar o ventilador. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma bolinha de papel e vai jogar no ventilador. O que vai acontecer? Vai passar por dentro. Vocês vão fazer uma estatística. Ventilador de ventilador. Não, faz um teste. Se vocês não fizerem isso, não, liga no 1, joga a bolinha no ventilador, a bolinha vai passar direto. Entendeu? Agora tu vai fazer dois testes, vai pegar 10 bolinhas, vai jogar as 10, o ventilador girando. Você vai ver que estatisticamente o maior número de bolinhas vai ser com ele girando. Aí tu vai colocar ele parado, aí tu vai jogar. Você vai ter mais dificuldade de passar bolinha com ele parado, porque já tem um obstáculo fixo ali. Prova estatisticamente. E a mesma coisa é o sangue. O sangue parado, pessoal, quando o raio passa, ele bate. Já tem um obstáculo ali que está fixo. O sangue em movimento, o raio tem dificuldade de bater para refletir. Vocês não entenderam, né? Basicamente é isso. Então tudo que for branco na tomografia é sangue ou osso, porque a tomografia ela usa radiação ionizante, ela causa câncer.
tudo bem? A gente não faz tomografia em criancinha, porque causa câncer. A gente não irradia. Se puder evitar fazer tomografia, evitem. Porque 0,001% das tomografias, o paciente não tinha nada para ter câncer. Fez a tomografia, teve um câncer por conta da tomografia. É muita radiação. Tranquilo? Olhou, tem alguma coisa branca. É sangue. Cuidado. Ou osso. Então perceba que a tomografia, o osso é branco. Na ressonância o osso ficou preto. Por quê? Por causa da extinção da câncer. Isso. Pessoal, como é que funciona a tomografia? É isso. Como é que funciona a ressonância? A ressonância ela usa o material mais abundante do universo. Que é quem? O hidrogênio. Vocês lembram do hidrogênio? Vocês lembram? O que é o hidrogênio? É o H+. E o hidrogênio, em química atômica, é um nêutron, um próton e um pouco de um elétron tirando, não é isso? Modelo atômico de Bohr, não é isso? H+, é a substância mais abundante do planeta, é o hidrogênio, tá certo? Onde que tem muito hidrogênio? Água. Não é isso. Então a ressonância, tudo que for mole vai o quê? Brilhar. Porque tudo que for mole tem muita água. Brilha. Tudo que tiver pouca água fica escuro. Então, por isso que o osso é escuro, não tem água, é só mineral. Então o osso, pessoal, é uma bosta de se ver ressonância. Então, o ortopedista não pede ressonância, porque é péssimo para o osso. Osso não tem água. Então, o melhor exame para partes moles é a ressonância. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó, por que a gente faz tomografia e não ressonância no acidente vascular encefálico? É demorado. O protocolo de ressonância, pessoal, ele demora em torno de 40 a 60 minutos. Você fazer toda a ressonância. Então é um exame demorado e pouco disponível. Por isso que o melhor exame ainda é a tomografia, pela disponibilidade e rapidez. Então a ressonância são 40 minutos a 1 hora. Você tem que ficar lá dentro do aparelho. A tomografia é quanto tempo? Você fazer a tomografia sem contraste? 3 minutos. São 18 segundos. Então o protocolo da ressonância, quando tu dá o bate o dedinho lá, é 18 segundos. Acabou. É muito rápido. Tranquilo? Então por isso que a gente faz a tomografia. Não é porque é excelente. Porque a tomografia já vai ver 98% das hemorragias. É o que eu quero ver. Tá certo? Eu não quero ver a isquemia. Se eu quiser ver a isquemia, tem que ser a ressonância. Porque a ressonância mostra na hora a isquemia. No primeiro minuto já tem a isquemia, a gente já vê na ressonância. A tomografia só vai aparecer a isquemia 12 horas depois. 12 horas depois, você deve repetir essa tomografia para ver se formou área de isquemia. Tranquilo? Porque a tomografia demora 12 horas para aparecer a isquemia. Tranquilo? Olha lá, hemorragia dos núcleos da base. Então, tudo que é branco é hemorragia. Tranquilo? Ó. O osso. O osso, exatamente, ó. Por que isso aqui é branco? Nossa, meu Deus do céu. É o quê? É? Cara, eu já recebi
Achei que uma paciente caminhada por um colega, paciente com diagnóstico de AVC hemorrágico. Chegou lá a urgência, porque ele olhou isso aqui, ó, branco, hemorragia, caminha. Mas isso aqui é calcificação, pessoal. Então, quem que calcifica depois dos 20 anos, o plexo coroide vai calcificar e a pineal vai calcificar. Cuidado. Hemorragia é assim, ó. Tranquilo? Anatomia básica. Ó, existem alguns sinais indiretos que o paciente pode ter uma isquemia. A última coisa que eu vou explicar e a gente vai pegar nossas coisinhas e ir embora. Tranquilo? Pessoal, folha, né? Só para me apagar aqui. Uma foto ao vivo. Então vem, professor. Uma foto. R$10 a foto. E aí, Beatriz? Ó, o que acontece quando a gente tem uma obstrução no vaso? O que acontece? Excesso fluxo de sangue, não é isso? Tudo bem? Quem é que está aqui só de boa? Quem é que está aqui? O neurônio, não é isso? Está aqui só de boa. Ele está aqui só de boa. Faltou sangue. O que vai acontecer com ele? Hã? Morrer. Por que ele vai morrer? Falta de oxigênio. O que vai causar a falta de oxigênio? Bioquimicamente, o neurônio faltou oxigênio ou glicose. O que acontece? Hã? Para que serve o oxigênio e a glicose dentro de uma célula? Hã? Respiração celular. Para que serve a respiração celular? ATP, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Mas só eu quero chegar nas minúcias. A gente, como eu falei, tem que pegar todo o conhecimento. Então o neurônio, pessoal, ele vai morrer porque faltou ATP. O produto final da morte neuronal não tem mais ATP, que é a moeda energética dele. Faltou ATP. Quem que vai parar? Quem que vai parar? O ATP ele serve para o neurônio ficar vivo. Para que o neurônio usa o ATP? Ó, pessoal, dentro do neurônio, pessoal, existe o sódio. Tudo bem? Porque eu estou lembrando só é só assim, né? Então, alcalino, metal alcalino. Grupo de hidrogênio no mar, na tela do hidrogênio, ó, hidrogênio linato, né? Lítio, sódio, linato. Lítio, sódio, potássio, cloro. É da mesma família, da tabela. O B é o metal alcalino terroso, né? A bela margarina casando seu barão. É isso, né? Pessoal, ó, o neurônio é uma célula elétrica, então ela precisa ter pouco sódio aqui dentro. Tudo bem? Aqui fora, o neurônio tem carga negativa, pessoal. Por que ele tem carga negativa? Ele tem que jogar o sódio para fora. Tudo bem? Quem que entra? Potássio, não é isso? Então, para o neurônio funcionar, ele tem que estar eletricamente negativo. Quando ele despolariza, ele fica positivo. Tudo bem? Então, quando o neurônio se despolariza, ele fica positivo. Para ele voltar a ativar novamente, ele tem que jogar esse sódio para fora. Quem que faz isso? Só bomba de sódio e potássio. Tudo bem? Está aqui na membrana. Então, para ele fazer isso, ele depende de quem? Do ATP.
Certo? Aí começa, faltou ATP. O que vai acumular aqui dentro? Sódio. Então o que o ATP faz? Qual que é a proporção? Ele joga 3 sódio e... É isso. Então joga 3 para fora e põe 2 para dentro. Tudo bem? Então é isso. Então faltou energia, faltou oxigênio, a bomba de ATP para. O que vai acontecer com o neurônio? Começa um monte de sódio. O que vai acontecer com a água por osmose? Vai entrar. Todo mundo entende por que a água entra? Por osmose. O que vai acontecer com esse neurônio aqui? Ó? Vou fazer ele aqui do lado. Ele vai. Ele vai o quê? Ele vai inchar, edemaciar. Inchar. Ele vai edemaciar, porque entrou muita água. Então, com o tempo, o que vai acontecer? A membrana vai se romper e ele vai morrer. Então, o edema aqui que ele incha é o edema citotóxico. Certo? Então, pergunta na prova lá, qual que é o edema do acidente vascular encefálico? É o edema citotóxico. O neurônio incha. Então, a galera lá que está faltando energia, ele está tudo inchado. Tranquilo? Esse neurônio que inchou, pessoal, a gente consegue ver ele na tomografia. O que acontece? Ele não morreu ainda, ele só está gordão. Tranquilo? Ele está edemaciado. Então, quando a gente olha para a tomografia, existe um apagamento dos sulcos. Então, os sulcos, o neurônio está lá normalzinho. Quando ele edemacia, falta espaço, apaga os sulcos. Então, tu olha, os sulcos tem que ser igual, pessoal, um lado com o outro. Então, se tem um apagamento dos sulcos aqui, ó, perceba esses sulcos aqui, não tá? Tá pouco? Por quê? Porque tem edema. Então, esse apagamento de sulcos e apagamento dos núcleos da base é pelo edema citotóxico. Acaba faltando espaço. Isso aqui, existe esse espaço que é preenchido por líquor. Então, desse lado aqui está normal, desse lado a gente percebe que apagou, houve um apagamento. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso aí? Sim, né? Ó, como o trombo, pessoal, é fibrina, plaqueta agregada, aquela porcaria toda, às vezes a gente consegue ver na tomografia o trombo. Então, na tomografia sem contraste, quando o trombo ele é grande e proximal, a gente consegue ver lá na tomografia, ó, que é o sinal da artéria cerebral média hipertensa, ou o sinal da corda. Tudo bem? Na artéria cerebral média está aqui, a gente consegue ver o desenho dela. Por que a gente consegue ver o desenho dela? Porque dentro dela está cheio de trombo. É fibrina, plaqueta, quando o raio bate, segura o raio. Tranquilo? De boa? Então esse aqui é o sinal da artéria hiperdensa, ou sinal da corda. É um sinal indireto de acidente vascular encefálico. O melhor tratamento para esse caso aqui é o que? Melhor mecânica, ótimo. Tranquilo? Ó, olha o apagamento, pessoal. Então, compara os sulcos e giros de um lado com esse, está tudo lisinho, ó. Porque edema citotóxico. Tranquilo? Só para a gente terminar isso aqui de imagem, existe a possibilidade de eu fazer um exame contrastado. Toda vez que eu for precisar fazer um exame contrastado, precisar de contraste, eu faço para estudar os vasos. Se eu não jogar o contraste, eu não vejo o desenho dos vasos. Tranquilo? Então, esse exame aqui, ó, a angiotomografia ou a angiorressonância, são exames para a gente estudar os vasos. Onde que está a obstrução? Então, esse exame aqui, ele é obrigatório sempre antes da
trombectomia mecânica. Viu? Para trombectomia venosa não precisa, é só tomografia. Mas se for fazer a trombectomia mecânica, tem que fazer esse exame aí. Porque se o trombo for distal, não adianta fazer trombectomia mecânica, a gente não chega. Agora, se o trombo for proximal, vale a pena fazer trombectomia mecânica com até 24 horas. Tem que fazer as duas ou só só angiotensina ou as duas? Só uma das duas. Ou a angiotomo ou a angiorressonância. Tem que ter um exame com estudo dos vasos. Tranquilo? Pode até ser uma arteriografia digital. Mas o protocolo está angiorressonância ou a angiotomografia. Quando que a gente vai fazer esse exame, Emanuel? Antes da mecânica. Isso, ótimo. Tranquilo? Isso aqui eu vou explicar na próxima aula. Tranquilo? Professor, aí o gadelhinho. Quê? É o gadelhinho. Gasolínio é da ressonância. Tudo bem? Então qual que é o contraste da tomografia? É o iodo. O iodo, tranquilo? Ele é uma molécula bem densa. Qual que é o contraste da ressonância? Gadolínio. Por que é o gadolínio? Porque ela é Ele é um metal, pessoal. Gadolínio é um metal. Olha lá na tabela periódica. Tem gadolínio. Ele é ferro magnético. Ele é um metal.